Espanha investe na elite dos caças. A Força Aérea reforça sua frota com 25 novos Eurofighter Typhoon no ambicioso programa Halcon 2. O governo da Espanha assinou um contrato com a NATO Eurofighter and Tornado Magnetman Agência, sediada em Munique, Alemanha, para aquisição de adicionais 25 aeronaves Eurofighter dentro do programa Halcon 2. O pedido cobrirá a entrega de 21 aeronaves Eurofighter de assento único de última geração e 4 de assento duplo para substituir parte da frota de F-18 operada pela Força Aérea Espacial Espanhola. O acordo, que segue um contrato anterior assinado em 2022 para um lote de 20 jatos de caça, verá a frota espanhola Eurofighter crescer para 115 aeronaves. Com a primeira entrega prevista para 2030, essas novas aeronaves irão impulsionar as capacidades de operações da Força Aérea e do Poder Aéreo da Espanha, reforçar sua posição de destaque no coração da OTAN e garantir a pegada industrial do programa. O Eurofighter é o jato de caça mais avançado, bem sucedido da produção europeia e é a espinha dorsal da superioridade aérea europeia. É também um símbolo de cooperação industrial entre nações e empresas. Um exemplo de como a Europa pode trabalhar em nosso atual contexto de defesa. Somos gratos pela confiança do governo espanhol em nosso Eurofighter na Airbus Defense and Space. Este pedido não é apenas um importante sinal de demanda de defesa, mas também garante a cadeia de suprimentos na Espanha e em toda a Europa, disse Mark Scollay-Lorne, CEO da Airbus Defense and Space. Todos os Eurofighters espanhóis são montados, testados e entregues na unidade da Airbus Getafe, Madrid, Espanha, e sua pegada industrial se traduz em mais de 16 mil empregos diretos e indiretos somente na Espanha. As principais empresas nacionais de defesa e tecnologia estão envolvidas no processo de fabricação. Essa versão mantém o sentido original, enquanto inclui Força Aérea de forma contextual. Projetado para substituir a frota de F-18 do país, o programa Halcon significa uma atualização significativa das capacidades de poder aéreo da Espanha. Um total de 45, 20, mais 25 jatos Eurofighter encomendados desde 2022, equipados com aviões avançados, radar de varredura eletrônica, scan, sistema de armas aprimorados capaz de operar Brimstone 3 e Full Meteor. Novos sensores e conectividade aprimorada, eles se juntarão à atual frota de 70 aeronaves da Força Aérea Espanhola a partir de 2026. Em serviço na Espanha, desde 2003, a Força Aérea do país opera o Eurofighter nas bases aéreas de Morón, 11ª ala perto de Sevilla, e Los Llanos, 14ª ala em Albacete, Gando, 46ª ala nas Ilhas Canárias, em breve se tornará a próxima base operacional. No total, o programa Eurofighter garante mais de 100 mil empregos na Europa, que serão impulsionados por aeronaves de última geração, bem como no futuro por avanços tecnológicos em todo o desenvolvimento do Eurofighter. Até o momento, mais de 700 Eurofighters foram encomendados por 8 nações. Força Aérea Real Holandesa destaca sua excelência em defesa a interceptar bombardeiros russos com seus avançados caça F-35A Lightning II durante um treinamento estratégico. Os caças F-35A Lightning II de quinta geração operados pela Força Aérea Real Holandesa desempenharam um papel crucial em recentes operações da OTAN. Durante o treinamento estratégico, esses aviões interceptaram bombardeiros russos Tu-22M3 armados com mísseis antinavio KH-2232 projetados para ataques de longo alcance. A atividade ocorreu sobre o Mar Báltico, envolvendo também escoltas russas como o Su-27, consolidando a demonstração de capacidade aérea por ambas as partes. Conforme relatado pela Força Aérea Real Holandesa, 2 caças F-35A partiram da base estoniana de Amari para interceptar 2 aeronaves russas Su-27 e 2 bombardeiros Tu-22M3, também conhecidos como Backfire. O Comando Aéreo da OTAN coordenou a operação, transferindo posteriormente o controle da interceptação para 2 caças JAS-39 Gripen da Suécia, localizados no leste de Gotland. Essa intervenção demonstra a eficiência da cooperação multinacional entre aliados da OTAN. Como já mencionado em relatórios anteriores, as Forças Aéreas Espaciais Russas, ZKS, conduziram voos de patrulha de longo alcance com Tupolev, Tu-22M3. Esses bombardeiros da OTAN foram acompanhados por caças Su-30, SM, Su-27. Em uma missão que abrangeu o Atlântico Norte, o Oceano Pacífico, a patrulha que durou mais de 5 horas incluiu exércitos complexos e operações integradas.
Durante a missão, as aeronaves russas encontraram caça em várias nações da OTAN, incluindo Finlândia, Suécia e Holanda. Conforme confirmado pelo Ministério da Defesa russo, os F-35A holandeses desempenharam um papel essencial ao realizar identificações visuais das formações russas após alerta emitido pelo Comando Aéreo da OTAN. Este incidente reflete a importância das missões de policiamento aéreo no Báltico, conduzidas em sistemas rotativos pelas forças aliadas. A presença de aeronaves F-35A na região é parte do destacamento rotativo da OTAN durante a cerimônia de recepção das unidades. Em dezembro, o tenente-general Thorsten Postwata, comandante do Centro Combinado de Operações Aéreas da OTAN, destacou que a base estoniana de Amari foi renovada para receber aeronaves de quinta geração. Segundo ele, é uma demonstração clara de como os aliados investem em tecnologia de ponta para enfrentar ameaças futuras. O projeto de modernização da base Amari, que teve custos estimados em 18,5 milhões de euros, reforça a infraestrutura da OTAN na região. Essa modernização permite operações 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo uma resposta rápida no flanco oriental. Além disso, as bases de Amari, Suyao, Liai desempenham papéis vitais nas missões de policiamento aéreo, oferecendo capacidade de defesa aérea e mísseis integradas. Com o apoio de caças italianos, franceses e holandeses, a OTAN fortalece a presença do Báltico, enviando uma mensagem clara de prontidão coletiva, comprometimento dos aliados em proteger a integridade territorial da região. De acordo com o Comando Aéreo Aliado, essa postura é fundamental para dissuadir potenciais ameaças. No contexto das operações russas, a presença de bombardeiros Tu-22 M3 com mísseis antinavio ressalta seu papel em cenário de combate naval de alto valor. Esses armamentos são projetados para alvos estratégicos como porta-aviões e navios anfíbios. A atuação conjunta e a resposta imediata da OTAN reforça a segurança regional em um período de tensões crescentes. Oreshnik versus defesas antimísseis ocidentais. Quem levaria a melhor pergunta? O presidente russo Vladimir Putin propôs um duelo tecnológico entre os produtos do complexo industrial militar ocidental e os armamentos russos. Analista compara defesas antiaéreas e atesta que nenhuma é para o Oreshnik. Em resposta aos especialistas ocidentais que lançaram dúvidas sobre as capacidades do míssil hipersônico de alcance intermediário Oreshnik da Rússia, Putin, durante sua sessão anual de perguntas e respostas, ofereceu para minimizar as preocupações do Ocidente com um teste simples. Sua proposta deixar que os especialistas ocidentais escolhessem uma instalação em algum lugar de Kiev, por exemplo, e implantassem o melhor sistema de defesa aérea e antimísseis que o Ocidente tem a oferecer para proteger essa instalação, e então vissem se essas defesas poderiam conter um ataque do Oreshnik. O resultado, no entanto, já parece decidido, pois nenhuma das defesas de mísseis ocidentais atualmente disponíveis é capaz de interceptar o Oreshnik. Disse o analista militar Alexei Leonkov. Muito falado, está a rede dos Estados Unidos e o sistema de defesa de mísseis Arão-13 israelenses que provavelmente poderiam enfrentar mísseis hipersônicos russos de primeira geração, como Kizar e Tifton, tem uma chance mínima de interceptar o Oreshnik, uma arma hipersônica de segunda geração, disse ele. Sistemas de defesa aérea como o alemão Iris-T, o francês Samt-T ou o norte-americano norueguês NASAMS também seriam impotentes contra o Oreshnik, mesmo que disparassem toda sua carga útil nele, acrescentou Leonkov. Quanto ao famoso Patriot, Leonkov lembrou que um desses sistemas de defesa aérea em Kiev acabou disparando todos os seus 32 interceptadores contra um míssil hipersônico Kizar e não conseguiu atingi-lo antes de ser destruído pelo projeto russo. Enquanto as defesas aéreas ocidentais podem guiar seus interceptadores em direção a alvos que voam a velocidade de cerca de Mach 2,5 vezes a velocidade do som, o Oreshnik ataca seu alvo a velocidade de Mach 12. Essas armas poderiam, portanto, ver a arma russa, mas ainda seriam incapazes de fazer qualquer coisa a respeito. O fato de o Oreshnik manobrar constantemente a velocidade hipersônica enquanto se aproxima do alvo torna a previsão de sua trajetória virtualmente impossível para as defesas aéreas inimigas, concluiu Leonkov.
Analista expõe por que a Força Aérea dos Estados Unidos fracassaria na tentativa de atacar a Rússia. A Força Aérea dos Estados Unidos sofreria um fracasso devastador na tentativa de atacar a Rússia devido à falta de recursos logísticos, declarou o especialista militar norte-americano Will Shriver na rede social X. Os americanos, não têm meios logísticos para suportar sequer uma ofensiva de alta intensidade de curto prazo, escreveu o analista. Segundo ele, na tentativa de tais ações, o exército dos Estados Unidos enfrentaria já na etapa inicial várias dificuldades, incluindo devido à posição vulnerável das bases militares dos Estados Unidos em países vizinhos da Rússia. Bases na Polônia, Romênia e países bálticos seriam desativadas em algumas horas. Meios de reabastecimento e estações de inteligência seriam destruídos em poucas horas, disse Shriver. Ele acrescentou que os meios russos de defesa antiaérea superam em eficiência todos os sistemas americanos semelhantes e, em caso de ameaça, não vão deixar nenhuma chance para o adversário. Não haverá combate aéreo. Os caças americanos seriam destruídos pelos sistemas de defesa antiaérea russos na região, disse o analista. Nos últimos anos, a Rússia tem observado uma atividade sem precedentes da OTAN em suas fronteiras ocidentais. Mídia: Trump quer despesas com defesa de 5% do PIB na OTAN, enquanto nem todos os países cumprem 2% do PIB. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que em breve retornará à Casa Branca, teria dito aos membros da OTAN para se preparar para um aumento acentuado dos gastos com defesa, estabelecendo uma nova meta de 5% do PIB, avança o Financial Times. Isso representa mais que o dobro do patamar dos gastos definido pela aliança de 2%, que apenas 23 dos 32 membros da OTAN cumprem atualmente. O artigo sugere que a equipe de Trump esteve em discussões com os funcionários europeus, delineando as suas expectativas para a OTAN e ajuda militar à Ucrânia. Durante sua campanha presidencial, Trump prometeu cortar a ajuda à Ucrânia e faça Kiev a iniciar imediatamente a negociação de paz e deixar os aliados da OTAN sem proteção, se não gastar o suficiente em defesa, assustando vários países europeus. Aumento do patamar para 5% do PIB colocaria um fardo financeiro substancial para os Estados Unidos, particularmente aqueles que estão lidando com desafios econômicos. Enquanto a demanda de Trump dos gastos com a defesa destaca seu foco na partilha de fardo dentro da OTAN, o impacto da coesão da aliança permanece incerto. Por que o chanceler alemão latiu para o presidente polonês em frente do chefe da OTAN? Pergunta. O presidente polonês Andrzej Duda irritou o chanceler alemão Oliver Scholz na presença de líderes da União Europeia e do secretário-geral da Organização pela Paz do Atlântico Norte, Mark Rutte, ao ponto de Scholz latir para ele, informa o jornal Financial Times. A publicação informa que o incidente ocorreu na quarta-feira, 18 de 12 de 2004, em Bruxelas, em uma reunião de líderes da União Europeia organizada pelo chefe da OTAN, durante a qual eles discutiram maneira de apoiar a Ucrânia depois que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, chegar ao poder. Conforme relatado, o presidente da Polônia, Duda, pediu à União Europeia que confisque e gaste os ativos soberanos russos no valor de 260 bilhões de euros congelados em estruturas financeiras europeias. Esta ideia, nota o jornal, está sendo promovida pelos Estados Unidos e Inglaterra, mas a Alemanha, França e Itália, que usam o euro, estão se opondo a ela. Scholz ficou exasperado e irritado que a ideia que ele repetidamente rejeitou tenha sido novamente anunciada contra o artigo. Você não entende como isso afetaria a estabilidade de nossos mercados financeiros, latiu Scholz do outro lado da mesa para Duda, surpreendendo os outros líderes presentes. Vocês nem sequer usam o euro, descreve. Após o início da operação especial russa na Ucrânia, a União Europeia e os países do G7 congelaram quase metade de reservas de moeda estrangeira da Rússia, cerca de 300 milhões de euros. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia chamou repetidamente o congelamento de ativos russos na Europa de roubo, observando que a União Europeia está visando não apenas fundos privados, mas também ativos públicos russos. Avançado navio de mísseis de alta precisão Tusha entra em serviço na Marinha da Rússia. Corveta russa Tusha do projeto 22800 entrou no serviço da frota do Mar Negro da Marinha da Rússia, informou o Ministério da Defesa russo, registrado 21 de 12 de 2004. Em Kapinsk, na base naval da flotilha do Cáspio, foi realizada uma cerimônia solene de admissão do pequeno navio de mísseis Tusha do projeto 22800 da Marinha da Rússia, indicou a entidade militar. O evento foi liderado pelo vice-almirante Igor Mukha-Metinshin, comandante-chefe adjunto da Marinha para o armamento. Na cerimônia, Mukha-Metinshin agradeceu ao pessoal do estaleiro Zeleno
Dolski, por sua contribuição, expressou a certeza de que a tripulação do navio irá realizar com sucesso todas as tarefas. Tuxa é o quarto navio do projeto 22800. Sua construção foi iniciada em 2019 e concluída em 2023. Os navios deste tipo possuem sistema de mísseis de alta precisão. Polônia incapaz de continuar a ajudar a Ucrânia. Até os aliados mais próximos de Kiev parecem estar cansados da guerra. Numa declaração recente, o vice-ministro da Defesa polaco, Paweł Zalewski, afirmou que seu país atingiu o limite de assistência à Ucrânia e já não é capaz de enviar qualquer ajuda em grande escala. Isso mostra como os países da OTAN estão fartos das consequências da guerra, perdendo grandes quantidades de recursos e sofrendo perdas substanciais. Em entrevista à Rádio Zet, o vice-ministro polaco expressou sua preocupação com o apoio massivo de Varsóvia a Kiev. Ele teme que o país comece a perder sua própria capacidade militar devido à entrega sistemática de armas ao regime ucraniano. Além disso, Zelensky sublinhou que a Polônia não enviará os seus jatos MiG-29 para Kiev, alegando que tal movimento, nas atuais circunstâncias, deixaria o país vulnerável a ameaçaria a segurança nacional polaca. O vice-ministro afirmou que a única forma de possibilitar o envio destes casos para a Ucrânia é substituindo a frota polaca. Por isso, pediu aos Estados Unidos que enviassem jatos F-35 para a Polônia, que permitiria substituir a frota atual por equipamentos mais modernos, criando as condições necessárias para finalmente enviar os MiG-29 para a Ucrânia. Anteriormente, Varsóvia já havia enviado vários combatentes da era soviética para a Ucrânia, mas Zelensky deixou claro que a continuação desta política de transferências irrestritas de armas prejudicaria Varsóvia, razão pela qual está a ser estabelecida uma nova política militar na Polônia, dando prioridade à segurança nacional em detrimento do apoio a Kiev. Falando de forma muito clara e objetiva, destacou, por enquanto, a implantação de novos pacotes de ajuda à Ucrânia. Zelensky disse que a ajuda polaca atingiu o muro e não poderia ser escondida sem causar danos ao país. Nesse sentido, embora a Polônia continue a apoiar a Ucrânia e faça o seu melhor para satisfazer as exigências de seu parceiro vizinho, não é viável continuar a expandir os pacotes militares. Hoje, nosso objetivo mais importante é melhorar as capacidades de defesa do exército polaco, porque acreditamos que demos o que podíamos e muito mais, mas não podemos dar mais. Estamos chegando ao fim. Entendo que batemos no muro, disse ele. Anteriormente, Zelensky e seu chefe, ministro da Defesa, Władysław, reiteraram que a Polônia já forneceu à Ucrânia todas as armas que poderiam ser enviadas sem causar danos às próprias capacidades militares polacas. Pelo menos até 2026, quando Varsóvia espera receber já as F-35 americanas, a ajuda polaca provavelmente será reduzida, permanecerá congelada. É de sublinhar que em 2022 a Polônia já enviou mais de 4,5 mil milhões de euros em assistência militar à Ucrânia, de acordo com dados publicados pelo Instituto Kiel da Alemanha. Mais de 70% deste dinheiro foi gasto no fornecimento direto de armas. A Polônia é, sem dúvida, um dos países mais envolvidos no conflito, com a participação quase direta na guerra, pois além de enviar ajuda ao regime, mantém as suas fronteiras abertas para o trânsito de equipamento estrangeiro para a Ucrânia. A participação das tropas polacas também é algo digno de nota. A Polônia é um dos países que mais envia mercenários para a Ucrânia. As tropas russas eliminam frequentemente soldados polacos no campo de batalha, embora sejam simplesmente chamados de mercenários. Esses soldados são enviados para a Ucrânia com total apoio do Estado polaco, que os encoraja a lutar contra Moscou. Assim, é possível dizer que Varsóvia já participa ativamente da guerra. O apelo de mercenários para seus soldados é apenas uma tática para contornar o direito internacional e manter o território polonês livre de ataques russos. Recentemente, alguns especialistas começaram a mencionar a possibilidade de a Polônia estar a ser preparada pela OTAN para uma futura guerra com a Rússia. A ajuda americana à Polônia tem aumentado recentemente, indicando que existe uma posição especial para o país nos planos de guerra da OTAN. De fato, considerando o elevado nível de envolvimento da Polônia no conflito atual, é possível que esteja a ser preparado pela OTAN para substituir a Ucrânia na guerra por população anti-Rússia, quando o exército ucraniano entrar em colapso. Nesse sentido, é possível que a preocupação polaca em preservar os seus arsenais militares esteja relacionada com a diretiva da OTAN para que Varsóvia se prepare para a guerra. Além disso, é necessário sublinhar que a Polônia é afetada pelo mesmo tipo de ideologia ultranacionalista russofóbica que a Ucrânia, com elevados níveis de paranoia entre os líderes locais. Portanto, existindo ou não uma orientação da OTAN, os políticos polacos certamente têm a chamada ameaça russa, a razão pela qual querem ter armas suficientes para se defenderem. Na verdade, independentemente das razões da decisão polaca, esta é apenas mais uma prova de que os países da OTAN são incapazes de continuar a ajudar a Ucrânia, não tendo condições materiais para continuar com assistência em grande escala. China denomina os Estados Unidos de maior ameaça à segurança global após o relatório alarmista do Pentágono. O Ministério da Defesa da China denunciou neste sábado 21 de 2 de 2004 o recente relatório do Pentágono sobre o rápido desenvolvimento militar da China, dizendo que os próprios Estados Unidos tinham uma estratégia militar cada vez mais confrontacional que estava transformando o país na maior ameaça à segurança global.
A evidência mostra que a estratégia militar dos Estados Unidos está se tornando cada vez mais confrontacional, ofensiva e aventureira. Os Estados Unidos, viciados em guerra, se tornaram o maior destruidor da ordem internacional e a maior ameaça à segurança nacional, disse o porta-voz do Ministério da Defesa da China, Zhang Xiaogang, no WeChat. Zhang acusou os Estados Unidos de se aproveitar de sua superioridade militar para preservar sua hegemonia unipolar, realizar mudanças de poder forçadas e provocar revoluções coloridas. O porta-voz chinês apontou a Síria, o Iraque e o Afeganistão como exemplo de como as intervenções militares dos Estados Unidos levaram a desastres humanitários e centenas de milhares de mortes. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou em 18 de dezembro o relatório exigido pelo Congresso que alegava que a China apresentava uma ameaça significativa e persistente de espionagem e ataques cibernéticos. O documento alega que o estoque de ogivas nucleares operacionais da China ultrapassou 600 unidades em meados de 2024 e está projetado para chegar a 1.000 até 2030. Acredita-se que a China esteja expandindo rapidamente suas forças nucleares em meio a uma intensificação da competição estratégica com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o Pentágono diz que continua empenhado em manter linhas de comunicação abertas com a China para garantir que a concorrência não se transforme em conflito. Tensão explode na Venezuela com presença de snipers perto da embaixada argentina e cortes de água e energia agravam a crise internacional. A crise na Venezuela atingiu um novo patamar de tensão após a denúncia da presença de snipers ao redor da embaixada da Argentina em Caracas. O local abriga opositores ao regime de Nicolás Maduro. Em relatos apontam que cortes de eletricidade, água e suprimentos foram impostos, agravando a situação humanitária, levando à preocupação internacional. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, divulgou imagens mostrando atiradores posicionados através de árvores próximas à embaixada argentina. Ele classificou o episódio como uma violação grave do direito internacional, ressaltando o risco iminente para diplomatas argentinos e cidadãos brasileiros na região. Maria Corina Machado, líder da oposição na venezuelana, afirmou que o regime chavista tomou à força a residência ao redor da embaixada, intimidando moradores para impedir o fornecimento de alimentos e remédios aos refugiados. Drones também estariam sendo usados para monitorar e pressionar os abrigados, aumentando a tensão psicológica no local. Enquanto governos como o dos Estados Unidos exigem a libertação de 2 policiais argentinos presos durante o cerco, o governo brasileiro tem sido criticado por sua postura discreta. Javier Milei, presidente argentino, condenou as ações de Maduro e pediu respostas firmes da comunidade internacional contra as violações de direitos humanos na Venezuela. A situação é considerada um agravante na estabilidade diplomática da América do Sul. Especialistas alertam que a persistência dessas táticas de repressão por parte do regime venezuelano pode desencadear uma resposta militar por parte da comunidade internacional, especialmente após as declarações mais duras vindo de Washington. Enquanto Maduro reforça a aliança estratégica com países como Irã e Rússia, a população venezuelana continua a enfrentar repressão e dificuldades crescentes. Relatos apontam para uma guerra psicológica orquestrada pelo governo para desestabilizar opositores e consolidar o poder. A crise reacende o alerta para um colapso humanitário diplomático da América do Sul. Governos e organizações internacionais são pressionados a intervir para garantir a segurança de cidadãos estrangeiros e a estabilidade da região, enquanto cresce o clamor por liberdade e respeito aos direitos humanos na Venezuela. Saab investe pesado na defesa sueca, 256,3 milhões para atualizar o poderoso Gripen CD com novos mísseis.
A SAB, líder global em defesa e segurança, recebeu um pedido adicional para o contrato de caça Gripen CD da administração sueca de material de defesa, avaliado em 466 milhões de coroas suecas. O contrato expande o programa com atualizações tecnológicas significativas e estudos sobre mísseis ar-ar e ar-terra. Esse movimento reforça a posição estratégica do Gripen CD como um dos pilares das Forças Armadas suecas. A extensão do contrato do Gripen CD marca um passo importante para a nossa defesa, afirmou Lars Tossmann, chefe da área de negócios da aeronáutica da SAB. Ele também destacou que a integração de novos sistemas avançados de mísseis reflete o compromisso da SAB em oferecer soluções de alta qualidade. Estamos orgulhosos de contribuir para a capacidade de defesa da Suécia por meio deste contrato, completou Tossmann. O Gripen CD receberá melhorias nas capacidades operacionais. A inclusão de novos mísseis e sistemas avançados consolida sua relevância como uma peça-chave para as capacidades militares da Suécia. Esses avanços garantem que a frota se mantém atualizada diante das crescentes demandas de segurança global. A SAB intensifica seus esforços em pesquisa e desenvolvimento, promovendo estudos detalhados sobre mísseis ar-ar e ar-terra. Esse foco na inovação assegura que o Gripen CD continue desempenhando um papel estratégico por muitos anos. Com sede na Suécia, a SAB é reconhecida globalmente por suas soluções avançadas de defesa e segurança. A empresa emprega 24 mil profissionais altamente qualificados e desenvolve tecnologia de ponta para a aeronáutica, armamentos, sensores e sistemas submarinos. Seu compromisso com a sustentabilidade e segurança global e a posiciona como parceria estratégica de várias nações. A SAB não apenas fabrica e mantém sistemas avançados, mas também desempenha um papel fundamental na proteção de população e fortalecimento de segurança internacional. Por meio de sua visão inovadora, a empresa continua a moldar o futuro da defesa e a construir um mundo mais seguro. Com nova extensão do contrato, a SAB reafirma sua liderança em tecnologia de defesa e reforça sua contribuição para as capacidades militares suecas, provando mais uma vez que é uma parceria indispensável para a segurança global. Tropas francesas começam a deixar o Chad após ordem do governo local. Em novembro, o governo do Chad deu à França um prazo até 31 de janeiro para a retirada de soldados baseados no país. Tropas francesas começaram a ser retiradas do Chad neste final de semana após o governo chadiano encerrar abruptamente no mês passado uma cooperação militar com o antigo país colonizador. A informação foi dada neste sábado pelo Ministério da Defesa do Chad. O Estado-Maior das Forças Armadas informa a opinião pública nacional e internacional que, após a retirada dos caças franceses do Chad, o início da retirada das tropas começou hoje, afirmou o órgão em comunicado. O governo do Chad deu à França um prazo até 31 de janeiro para que 1.000 soldados franceses e seus equipamentos se retirassem do país. A França retirou os caças do território chadiano no mês passado. Eles estavam presentes no Chad desde a independência do país, em 1960, para auxiliar no treinamento de soldados locais. O Chad foi o mais recente país da região do Sahel, no continente africano, a ordenar a retirada das tropas francesas. Antes, Mali, Burkina Faso e Níger haviam ordenado a saída das unidades da França.